Eu conheci a história de um cara que caiu na masturbação lendo Cantares de Salomão, lendo a Bíblia, gente. E ele falou: Olha, fui ler Cantares de Salomão, fiquei excitado e não aguentei e caí, irmão, né? Então, assim, isso ele estava contando, né? Um amigo meu que conhecia ele, que contou esse acontecido. E você pensa assim: Poxa, que mente suja, o cara, que falta de respeito e tal, né? Até escandalizador para muitos, no sentido do cara se excitar lendo um texto de Cantares de Salomão, mas a mente suja, isso é só uma das consequências que você consegue enxergar tudo, né? Algo que não, quando a gente fala de mente suja, a gente fala de uma sexualidade completamente destruída ou deformada, poderia dizer. E hoje a gente vai falar sobre a mente suja pela pornografia e o processo de renovação da mente. Se você não é inscrito no canal, queria convidar você já a se inscrever, ativar o seu sininho, para quando sair vídeos novos você tá recebendo aí, tá ok? É, o processo, eu queria deixar um texto bíblico, né, que fala muito sobre mente suja. O pessoal de Sodoma e Gomorra é um exemplo de mente suja. Quando chegaram os anjos, né? Os anjos chegaram lá e eles viram os anjos, eles ficaram encantados com os anjos, né? Com a beleza daqueles homens, né? Que dava para ver, eles chamaram, referiram a eles como homens, então eles tinham né, assim, a aparência de homens, apesar de serem anjos. E a Vailó lá reconhece eles como anjos, coloca para dentro de casa. E aí quando eles chegam lá para Ló e falam: Ó, traz esses homens para fora que a gente quer ter relações com eles. E foi uma coisa muito louca, né? Que Ló vai e Ló também tinha mente suja. Ló, ele não tinha uma mente saudável. Ele oferece as duas filhas dele. Ló já estava contaminado por aquela cultura de tal forma que, se ele pensasse por mais, não, mas era uma reverência, ele era um temor em relação aos anjos, que ele estava protegendo os anjos. Mas se ele entendia que eles eram uma criatura divina, eles teriam poder para fazer alguma coisa para se defender daqueles homens, concorda? E no entendimento dele, ele oferece as duas filhas virgens dele. E aí eu falo que o sinal de Sodoma e Gomorra de uma progressão do vício parecida com a de hoje é que, por exemplo, quando você vê pornografia, você perde o desejo, por exemplo, por sexo normal, né? Então muitos maridos abandonam suas esposas, até homens solteiros, quando se viciam em pornografia, ele para, mesmo que ele não seja cristão, ele deixa o sexo, a oportunidade de sexo real para ver pornografia. Existem vários casos, isso aí não é novidade para ninguém, né? E eles ali, o que que acontece? E tem a outra coisa da progressão do vício, que você abandona por exemplo, se você via lá homem e mulher, você passa a trocar de gêneros, ver não só homossexual, mas chega uma hora que você vê zoofilia, né? Sexo com animais e por aí vai. E eles ali, Ló oferece as duas filhas virgens para eles e eles falam: Não, eu não quero. Entende? Eles negam duas mulheres virgens a troco de homens. Então seria de uma relação ali homossexual, se trataria, porque eles viam que eram homens, ou seja, eles negam o sexo comum, né? Ou tipo, no caso, duas mulheres virgens, que seria algo assim de valor, né? E tal, por homens, né? Desconhecidos. Então era algo, a progressão do vício, né? E chegou ao nível de estupro, né? Assim, no sentido de querer invadir e pegar eles para ter relação com eles. Então mostra ali uma condição de mente completamente deturpada, endurecida pelo pecado e tudo mais. Mas enfim, isso aí já não é novidade para ninguém. Mas a questão, a gente observar a questão de Ló ali, né? A relação de Ló ali, porque Ló era o homem bom ali da história, né? Da família boa ali. E a mente dele já tinha sido contaminada para aquela realidade de Sodoma e Gomorra, no sentido de oferecer as suas filhas, né? Cara, qualquer pai, não faria uma coisa dessa, entende? No sentido de faria qualquer outra alternativa, né? Eu entregaria ele mesmo, né? No lugar, se os caras estavam querendo homem, ó, pega eu. Né? Mas eu não vou deixar vocês entrar aqui não. Então ele entra e coloca as filhas para fora. Essa era a ideia dele. E falando sobre mente suja, a mente suja ela se manifesta de várias formas. Eu quero falar sobre uma das manifestações da mente suja. É a forma, o que o nosso falar, você pode observar, a própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E eu me observava bastante nos momentos, nas fases de tentações minhas, eu começava a ter uma linguagem mais, poderia dizer,
uma linguagem mais pervertida, não poderia dizer, mais obscena, né? Começar a falar palavras com conteúdo sexual, assim, usar, ou você vai falar alguma coisa, uma brincadeira com alguém e começa a surgir conteúdo sexual naquilo que você está falando e você começa a observar. Então essa é uma forma de você observar. E aquela coisa básica, né, da mente suja é você estar em qualquer lugar pensando besteira, pensando no que deve. Tudo, quando a gente é viciado em pornografia, tudo pra gente é sexual. Tudo que a gente tá vendo, a gente, por exemplo, no caso dos homens, ele sai pra rua e ele acha que todas as mulheres estão querendo sexo, né? Ele entra no mercado, entra em todo lugar, ele vê sexo em todo lugar. Todas as mulheres estão querendo fazer aquilo que ele vê na pornografia. E isso é um dos outros sintomas da mente contaminada. Eu, por exemplo, hoje, já há muito tempo longe da pornografia, quase mais de 3 anos, desde a última recaída, e até hoje tem sequelas, né? Às vezes eu estou em algum lugar, eu vejo alguma cena e me lembra uma cena pornográfica, alguma coisa assim. Então isso é um processo, né, de restauração e de desintoxicação, porém está muito menos como antes. Antes, eu lembro quando eu era adolescente, cara, eu não poderia ver uma vitrine, né? Uma vitrine lá, manequim de calcinha, aquilo me chamava atenção, pra você ter uma ideia, né? Porque tudo se torna, aquilo passa a fazer parte da, da massa do seu sangue, como a gente fala, né? Começa a fazer parte de tudo que você vê e tal. E falar sobre o processo de renovação da mente. Eu quero dar 2 dicas muito preciosas para você, 3 na verdade. A primeira é vigilância. A vigilância, gente, ele ficou um princípio muito, na verdade, foi perdendo o valor dele por conta, né? Talvez você deve ter ouvido muito, vigia, varão, né? Antigamente falava, vigia, irmão, vigia na terra, não sei o que lá. O povo, isso acabou perdendo assim muito valor. Normalmente, às vezes, os pais usavam isso como uma forma de correção, né? Então, vigia, irmão, vigia e tal. E isso acabou perdendo um pouquinho do valor, né? A vigilância, quando eu falo sobre vigilância, é você vigiar sobre aquilo que você está pensando, você pensar sobre aquilo que você pensa. Então, você consegue, o ser humano é o único que tem essa capacidade de pensar sobre aquilo que ele está pensando. Então você está vigilante o tempo todo sobre os pensamentos que passam na sua cabeça no dia a dia. E só que a problemática é a outra dica, isso que nem ia entrar nas dicas, mas vai acabar entrando como uma segunda dica, que é uma coisa óbvia, é parar de ver pornografia. Lógico, mas André, mas eu quero parar de ver pornografia para parar de ter a mente suja. Só que uma coisa puxa a outra. A pornografia gera a mente suja e a mente suja puxa para a pornografia. Então é um ciclo, né? Que fica puxando constantemente você de volta. Um puxa o outro. A mente suja leva para a pornografia gera a mente suja, amplia, joga mais sujeira na mente, então fica uma coisa, quanto mais tempo você fica vendo pornografia, mais sua mente vai ficar suja. Então, a primeira é essa sobre a vigilância, gente, eu quero voltar aqui nessa primeira dica, é você prestar atenção naquilo que você está pensando, e normalmente a pornografia, a recaída, ela vai nascer, isso eu já tinha falado em outro vídeo, sobre aquele que você está na rua e você começa dá liberdade e eles vêm muito sutil de um lugar, você tem uma lembrança de um amigo, aí você lembra da piada que ele contou ontem, aquela piada era de conteúdo sexual, aí você começa a pensar sobre a piada e dentro dali, quando vê surgiu, quando vê você já está fantasiando há muito tempo através de um assunto bobo que você lembrou da piada que um amigo te contou. Então é você prestar atenção. Quando você não é vigilante, você simplesmente pensa aquilo que vem na mente, qualquer coisa. Então você fica pensando qualquer coisa. Então você não observar naquilo que você está pensando, isso é muito grave. Então vigilância em primeiro lugar. E o segundo, como eu tinha dito, é abandonar a pornografia para que você venha abrir um tempo muito grande de abstinência, a sua mente vai desintoxicando, como eu posso falar como exemplo na minha vida hoje. Cara, eu consigo ter um domínio maior sobre a minha mente e o lixo, a sujeira, tipo assim, ela tá bem desintoxicada, né? Como eu disse, isso leva um tempo, um processo muito grande. Eu sou sincero para admitir isso para você, que ficam sequelas, mas hoje eu tenho muito mais controle, porque na época, quando você tá no exercício da pornografia, você tem muita dificuldade de controlar esses pensamentos, né? Então ele vai, com o tempo, eu quero dar a boa notícia, que ele vai amainando, que vai desintoxicando, beleza? Então essa é a segunda dica. Então vamos lá para a terceira dica. A terceira dica
é uma muito que todo mundo já sabe, que você já sabia do que eu vou falar agora, mas é bom você entender a importância da leitura da palavra, da meditação na palavra. E quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia e Deus vai falar com você através da palavra. E a dica que eu quero dar em cima disso é você anotar os versículos bíblicos que Deus vai falar com você a respeito daquilo, e você começar, você recitar o versículo quando vir a tentação, quando vir o pensamento. Isso é um processo, como fala lá em Romanos 12, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa ser capaz, aqui fala Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, como Ló tinha se amoldado, né? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para renovar a mente, por exemplo, se sua mente está endurecida pelo pecado, que foi o meu caso por muito tempo, você precisa de renovar a mente. Então, para renovar a mente, não tem como fugir da palavra. Se você não ler a palavra, eu quero falar, sua mente não vai ser renovada. Você vai ser renovado com o quê? Você vai trocar por que tipo de pensamento positivo que você vai colocar no lugar da pornografia. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa recitar a palavra no momento de tentação. Então, anota versículo, às vezes no papel mesmo, coloca no bolso. O meu pastor, o pastor Kleberson, ele ensinou muito para mim isso. Ele faz uns bloquinhos assim, ele coloca os versículos no bolso, assim, ele anda com aqueles versículos, para ele decorando a palavra. Então, isso é uma dica muito grande que você pode fazer, você pode aplicar. E como era, na verdade, era 3, aí surgiu mais uma, eu vou dar uma quarta dica, que é a oração. A oração é uma das maiores ferramentas para a renovação da mente, é nos momentos de oração que o Espírito confirma verdades espirituais no seu coração. Então, essas 4 dicas aqui é excelente para a renovação da mente, isso que eu queria deixar para você. Se você gostou do vídeo, se isso te ajudou, deixa seu like, beleza? Deixa nos comentários aí se você está gostando do conteúdo, só tem como eu saber se você deixar no comentário, tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo.